A Assembleia Geral teve início às 2 horas da tarde e reuniu cerca de 1.800 pessoas, entre professores, servidores e alunos da UFG. O reitor Orlando Afonso do Amaral apresentou à comunidade acadêmica o orçamento previsto para 2015 e detalhou os cortes feitos pelo governo federal. No orçamento de custeio, o corte foi de 12 milhões de reais. O orçamento previsto inicialmente era de 115 milhões de reais. O corte foi de 12 milhões. Já no orçamento de capital, o corte foi de 50%, passando de 52 milhões para 26 milhões de reais. Segundo o reitor, em 2015 foram pagos ainda 12 milhões e meio de reais de dívidas relativas ao ano de 2014. Orlando Amaral afirmou que solicitou, junto ao MEC, 35 milhões de reais para a UFG. Em linhas gerais, o orçamento previsto para esse ano, aprovado no Congresso Nacional, ele sofreu um corte, no caso da Universidade Federal de Goiás e das outras universidades brasileiras, de 10%, em média, na maioria dos programas, dos recursos de custeio, e de 50% nos recursos de investimentos para obras e equipamentos. Então, esse é o quadro, de uma maneira muito simplificada, dos cortes na universidade. Isso teve impacto nas atividades normais da universidade, atividades acadêmicas e administrativas, e estamos nos adequando a esse orçamento com esses cortes que foram muito duros para a universidade. A nossa estratégia de atuação como reitor, como conjunto de reitores pela Andifes, foi fazer o MEC entender, enxergar e ter a sensibilidade para essa situação e, na medida do possível, recompor o nosso orçamento de forma que a gente possa quitar, honrar os nossos compromissos até o final do ano. Por isso, nós estamos em permanente negociação com o governo, com a Secretaria de Educação Superior, a CESU, no MEC, com o ministro, com o secretário executivo, de forma a recompor esse orçamento e nós termos condições de honrar os nossos compromissos. Eu tenho absoluta certeza que isso vai acontecer, isso tem que acontecer, porque essa situação não é específica da Universidade Federal de Goiás, é a situação da maioria das universidades brasileiras. Então, o governo tem conhecimento dessa realidade e vai, com certeza, nos dar algum complemento, do ponto de vista orçamentário, para que a gente consiga, como eu falei antes, concluir o semestre. Não imagino um outro cenário. Se por acaso, em setembro ou outubro, nós não tivermos esse aporte adicional de recursos, aí é uma outra situação, nós vamos ter que novamente sentar com o governo, com o MEC, para discutir como sair de uma crise que aí sim estará instalada. Mas eu sou muito otimista em relação às possibilidades de solução dessa crise. Nós vamos passar por essa crise, nós vamos sair dessa crise, como já passamos por outras crises no passado. Essa não é a primeira crise que a universidade vive. Sobre uma possível suspensão do calendário acadêmico, Orlando afirmou que a medida não é uma atribuição da reitoria e que o calendário será reformulado ao término da paralisação. Eu não vejo essa possibilidade. Nós retomaremos as atividades normais da universidade após a finalização da greve, que nós esperamos aconteça o mais rapidamente possível, para minimizar os prejuízos, sobretudo aos estudantes, mas não há nenhum histórico na nossa universidade de cancelar semestre acadêmico. O que é praxe é, após a finalização dos movimentos grevistas, a universidade, os órgãos colegiados se reunirem para definir um novo calendário, com ampliação dos dias letivos para o período de férias, no caso, janeiro e fevereiro, mas cancelar antecipadamente, em função da greve, o calendário, acredito, no ponto de vista meu e da equipe da reitoria, que não há justificativa para isso, e nem é a tradição na universidade. Isso corresponderia à universidade, à reitoria, institucionalizar a greve. Quem decreta a greve são os movimentos sindicais. O movimento dos professores, dos técnicos, são eles que decretam a greve. E cabe a eles, a mobilização deles, o convencimento das pessoas a aderirem à greve. E eu não tenho dúvida nenhuma, isso é patente, a comunidade sabe muito bem disso, a universidade está em greve. A greve é um fato. Um ou outro professor, eventualmente, pode estar dando aulas, dando as suas disciplinas. Mas a universidade, de uma maneira geral, está dando aula. A greve está instalada.
ao final da greve, nós vamos discutir a recomposição do calendário.